Olá, você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no Brasil em Pauta, Arnoldo Campos, secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Seja bem-vindo, secretário. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. No Brasil em Pauta de hoje, vamos conversar sobre os 10 anos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que é hoje o maior programa de compras governamentais do país. O secretário Arnoldo Campos começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e a primeira participação vem do Paraná, da Rádio Cultura M, fala Cida Costa. Alô, Cida, bom dia. Bom dia para você, bom dia ao secretário, bom dia a todo o Brasil. A minha pergunta e uma colocação também é sobre o programa aqui em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. A gente percebe, inclusive, uma estatística que debatemos aqui na nossa rádio nessa semana, a evolução desse programa aqui em Foz do Iguaçu e nos municípios aqui, lindeiros, aqui do Lago de Itaipu. O que a gente percebe, secretário, não sei se essa avaliação também é a nível de Brasil, as prefeituras, esse programa está crescendo aqui na nossa região. Isso acontece também em todo o Brasil? Acontece, para você ter uma ideia. Nós começamos em 2003 com 150 milhões de reais, pouco mais de 40 mil famílias. Nós chegamos a esse ano agora de 2014 com 1 bilhão e 300 milhões de reais, é quase 10 vezes mais. E a nossa expectativa é chegar perto de 200 mil agricultores familiares, perto de 3 mil municípios participando do programa de aquisição de alimentos. Alguma outra pergunta? Sim, eu só queria saber dele, também até porque esse debate foi importante aqui para nós, o que é preciso para que esse programa cresça ainda mais? A gente percebe que ainda existe alguma dificuldade por parte das prefeituras, por parte dele avançar. O que é preciso para que ele se desenvolva ainda mais, secretário? Cida, hoje nós abrimos a possibilidade do município aderir ao programa de aquisição. O próprio estado do Paraná também aderiu ao programa de aquisição de alimentos. A nossa expectativa, junto com o estado do Paraná, é de chegar a 300 municípios nesse momento lá no estado do Paraná. Até o final de 2014, a gente quer ter pelo menos 300 dos quase 400 municípios que o estado tem participando do programa de aquisição de alimentos. Para isso é importante o município, ele tem que procurar o estado que vai orientá-lo sobre o processo para a adesão ao PAA. A partir dessa adesão, ele passa a operar localmente o programa, os agricultores podem ser inseridos. Essa região de vocês aí, dos municípios lindeiros, tem uma agricultura familiar fantástica, muito bem organizada, com produção de alimentos saudáveis, boa qualidade. Nós queremos que essa oferta chegue logo ao programa de aquisição de alimentos. É uma parceria do governo federal com o estado e com os municípios. E também as cooperativas, existem muitas cooperativas no Paraná, é um estado que tem um cooperativismo forte. As cooperativas também podem participar através da Conab e no futuro também através dos estados e municípios. Então existem diferentes formas desse agricultor, seja individualmente, seja através da sua cooperativa, da sua associação, participar. É importante cobrar da prefeitura para que ela peça a adesão. Nós não obrigamos o município a participar do programa. É uma adesão voluntária. Então o município tem que querer assumir algumas contrapartidas e com isso a gente começa a colocar o PA em um número maior de municípios aí no Paraná. E agora no programa Brasil em Pauta, a participação da Rádio Tropical de Simão Dias, em Sergipe, com Edelson Freitas. Alô, Edelson, bom dia. Bom dia para vocês aí no estúdio, bom dia para os ouvintes e telespectadores do programa Brasil em Pauta em todo o país. Secretário Arnoldo Campos, nestes 10 anos do programa de aquisição de alimentos, um programa que já dura 10 anos, é porque está indo bem e está dando certo. Mas na avaliação do secretário, em quais aspectos ainda é merecedor melhoramentos? Olha, nós temos que melhorar a nossa operação. Nós temos hoje diversas formas de operar o PA, o município, o estado, a Conab, diferentes modalidades, e nós estamos nesse momento numa dedicação muito grande para que todo o programa seja operado por meio de sistemas informatizados, com acompanhamento em tempo real, com a possibilidade de pagamento também em tempo real para os produtores, para as cooperativas, de forma que ele tenha mais agilidade
desde a entrega do produto até o pagamento aos produtores e mais transparência para que todos que querem saber para onde está indo o recurso, que instituição está recebendo, que cooperativa, que agricultor está participando, isso seja possível o acompanhamento em tempo real. Edelson Freitas, da Rádio Tropical de Sergipe, mais alguma pergunta? Sim, nesses 10 anos do PAA, que resultados positivos foram obtidos aqui na região do Nordeste, especialmente no meu estado, Sergipe? O interessante do programa de aquisição de alimentos é que nós conseguimos colocar a região Nordeste como a principal região fornecedora do PA e a principal região beneficiária do PA. Foi um desafio desde o começo, quando o presidente Lula lançou o programa, que nós fôssemos procurar as regiões onde tem mais agricultura familiar e onde tem mais necessidade de garantir a segurança alimentar. E felizmente hoje nós temos na região Nordeste a principal região produtora. E a consequência disso é que hoje nós temos produtores aptos a vender a sua produção para o governo brasileiro, para os estados, para os municípios. É um aprendizado muito importante. Várias cadeias produtivas passaram a ter uma capacidade de organização, de comercialização, de planejamento melhoradas por conta do PA. Um exemplo melhor que nós temos aí em Sergipe, na própria região Nordeste, é a cadeia produtiva do leite. Perto de 30 mil agricultores familiares produzem leite todos os dias, que são destinados a milhares de pessoas na rede de assistência social, famílias que precisam de apoio para a segurança alimentar e a cadeia produtiva que se estruturou. Nunca mais tivemos instabilidade de preços desde que o programa do leite foi criado na região do Nordeste. Aquelas variações bruscas de o produtor perder dinheiro não aconteceu porque hoje o governo brasileiro ele compra o leite e com isso ele influencia no mercado. Compramos 13% do leite do Nordeste é comprado pelo programa de aquisição de alimentos. É um dos melhores exemplos que a gente tem aí na região. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com Arnoldo Campos, secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora do estado de Goiás, da Rádio São Francisco 670M. De lá fala Nilton Pereira. Bom dia, Nilton. Muito bom dia para você também, bom dia, secretário, bom dia a todos. Bom, secretário, certamente que é um programa extremamente avançado, em termos até de América Latina. Agora, algumas, não seria dúvida, mas alguns questionamentos. O tempo, né, que demanda da comercialização, né, de quando o produto sai da fonte ao consumidor, para o produtor ter acesso à remuneração por esse produto. Ele é considerado razoável? Pode melhorar? Qual a leitura que o senhor faz disso? Olha, hoje nós temos um período, um prazo de pagamento que é em torno de 30 dias. Isso no mercado é uma vantagem muito grande para o produtor. No leite, por exemplo, quando ele está no setor privado, geralmente ele recebe 45 dias depois. Outros compradores faturam com 60, 90 dias. Então, um pagamento com 30 dias depois da entrega é um pagamento bem razoável. E nós estamos dessa forma trabalhando e queremos que esse seja o padrão. Em torno de 30 dias, o agricultor vai entregando durante o mês, chega no final do mês, emite a nota e nós conseguimos fazer esse pagamento, que é um prazo que eu considero, assim, hoje perante o mercado, um prazo muito razoável. Alguma outra pergunta, Nilton Pereira? Com toda certeza, secretário. Aquele produtor, não é, pequeno, médio, que está nos ouvindo nesse momento, são muitos por esse Brasil afora, ele ainda não tem acesso a esse projeto. Que caminhos ele deve trilhar, que caminhos ele deve percorrer para ser um fornecedor de alimentos para o governo federal? Olha, ele tem alguns caminhos possíveis. Um deles é procurar a Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Agricultura. Outro é procurar a Emater, aí no estado de Goiás, eu não lembro o nome da instituição, ela é assistência técnica oficial do estado, ou outras instituições de assistência técnica. O Sindicato de Trabalhadores Rurais, muitas vezes também está envolvido. Para quê? Para que a gente tenha a adesão do município, para que o município peça a adesão ao PAA. Essa é uma atitude voluntária do município. Nós queremos que o município participe do PA e isso tem que ser uma vontade dele. Por quê? Porque ele assume algumas obrigações, ele assume algumas contrapartidas. O governo federal entra com os recursos da aquisição e o município, em contrapartida, ele define quais as entidades que vão receber, quais os agricultores que vão participar e faz a operação
funcionar no nível local. Então é muito importante que o agricultor, o seu sindicato, sua associação, sua cooperativa, cobre do município, cobre da assistência técnica, envolva também a Conab, porque através das cooperativas, das associações, ele pode fornecer também esses produtos para a Companhia Nacional de Abastecimento, que tem superintendência no estado de Goiás. Por esses caminhos que eu apresentei aqui, o município pode participar, o agricultor pode participar. Hoje nós temos um volume de recursos de mais de R$1 bilhão para aquisição de alimentos e é possível, sim, estar trazendo novos fornecedores para o nosso programa. Se o município não tiver conveniado, não há como aquela determinada família participar do PA, secretário? É bem mais difícil, porque aí ele vai depender da atuação da Conab, que é uma atuação mais limitada, ela não consegue ir a todos os municípios, ela só opera com cooperativas e associações, ela não opera com agricultores individualmente, como é o caso dos municípios. Os municípios conseguem comprar do assentado da reforma agrária, do agricultor familiar individualmente, justamente porque ele está ali. O agricultor está no município, a prefeitura com seus funcionários organizam essas atividades. Então, a adesão do município é um passo importante para ter um número maior de agricultores ali no município. Perfeito. Vamos seguindo com o programa Brasil em Pauta, hoje com o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnoldo Campos, que conversa com âncoras de emissoras de rádio, e hoje a participação da rádio Arapuã FM de João Pessoa, na Paraíba, com Washington Luiz. Alô, Washington Luiz, bom dia. Muito bom dia a você, meus cumprimentos a todos, forte abraço aos que fazem aqui maravilhoso programa. A minha pergunta ao secretário, nós temos passado aqui no estado, especialmente aqui na capital paraibana, com a questão da falta do milho aqui na Conab, que tem sido uma constante a falta de milho. Não chega uma carreta, passa 15, 20, 30, 40 dias sem chegar. Eu queria que você pudesse explicar para os nossos ouvintes o que o senhor tem para que possa oferecer ao estado da Paraíba neste âmbito da questão da agricultura, porque hoje nós sabemos que as dificuldades são enormes. Então, muitos projetos têm sido desenvolvidos pelo governo federal aqui no estado, a exemplo da grande redenção que hoje os estados do Nordeste precisam, que é exatamente a transposição do Rio São Francisco. Mas enquanto a transposição não chega, precisa-se algumas medidas paliativas para serem resolvidas essa questão da seca, que já é um fenômeno natural e anualmente isso vem acontecendo. Eu queria saber o que você pode trazer de importante, de informação para esses agricultores lá do Cantinho da Serra que estão necessitando hoje de um apoio que é fundamental, além dos programas sociais já desenvolvidos pelo governo federal. Bom dia, Washington. Bom dia, ouvintes na Paraíba. Nós estamos enfrentando na região Nordeste uma das maiores secas que nós já tivemos naquela região. Muitos dizem que é a maior em 50 anos. E nós, no governo federal, temos um comando muito forte da presidenta de enfrentar essa situação para que a gente possa propiciar dignidade às pessoas. Nós temos um monitoramento constante realizado na Casa Civil, dentro do Palácio do Planalto, acompanhando toda a situação climática, avaliando a situação município a município. Hoje nós temos uma política de garantia de renda, nós temos o Bolsa Família, mas nós temos o Garantia Safra, o Bolsa Estiagem, para mais de 2 milhões de agricultores familiares de baixa renda no Nordeste, para que, em função da perda da safra decorrente da seca, esse agricultor não tenha perda da renda. Então ele consegue hoje, todos os meses, receber um recurso, um apoio, para que ele possa adquirir as necessidades básicas, apoiar aquele seu sistema de produção. Nós também estamos em ritmo aceleradíssimo com o programa de cisternas. Nós queremos até o final de 2014 ter todas as famílias da região Nordeste, no semiárido, na área rural, todas as famílias de baixa renda com a cisterna instalada. Nós já estamos perto dessa meta. Até o final do ano nós vamos conseguir chegar a 750 mil cisternas instaladas, de forma que a gente vai ter um estoque de água que é importante que essa família tenha. E nós estamos trabalhando também no Brasil Sem Miséria, com uma política de assistência técnica e de investimentos nas famílias de baixa renda, para que elas melhorem a sua capacidade produtiva. Junto com isso, tecnologias de captação de água. Nós achamos importante as obras de infraestrutura. Elas demoram décadas, às vezes
muitos anos para chegar. Mas nós temos também soluções simples. Nós temos barragens subterrâneas, grandes cisternas, tanques de pedra, barraginhas, barreiros que estão sendo instalados aos milhares em todo o Nordeste, um esforço junto com os estados para que, de um lado, a gente tenha a captação de água para o consumo, a gente tenha a captação mínima de água para a produção, os pequenos animais e a renda. Hoje, então, nós conseguimos eliminar praticamente da região cenas de flagelo, de gente abandonando as suas casas, indo para as capitais. Nessa seca a gente viu, no máximo, animais morrendo, que é um desafio grande para todos nós, promover a convivência com o semiárido. Agora, as pessoas, elas tiveram dignidade, nós enfrentamos, acredito, uma das maiores secas da melhor forma que já foi enfrentada nos últimos anos. Mas ainda temos que melhorar. A capacidade produtiva, ela não pode cair tanto durante a seca. Determinados países conseguem conviver com a neve, 6 meses de neve, e conseguem estocar seus alimentos, ultrapassar esses desafios cíclicos que acontecem com o clima, e nós temos que fazer isso também na região do semiárido, aprender a conviver. E acredito que nós estamos avançando rapidamente nesse sentido. E agora no programa Brasil em Pauta, a participação ao vivo de Walter Lima, da Rádio Nacional AM Brasília. Alô, Walter, bom dia. Olá, Lucas, bom dia também para você, bom dia também ao secretário. Secretário, nesses 10 anos de sucesso, sempre procurando valorizar o programa, eu pergunto ao senhor, existe entre os participantes do programa de agricultura familiar uma obrigação contratual no sentido de frequentarem a escola, isso para as crianças e principalmente também para os adultos que não sabem ler e escrever? O objetivo da pergunta, secretário, se dá pelo fato de ter no conteúdo do último relatório da Unesco, que coloca o Brasil na 8ª posição entre os 164 países de adultos analfabetos, quando se sabe que nem toda a área rural existem escolas e muito menos programas voltados para a alfabetização para adultos. Esse é o sentido da pergunta, secretário. Bom dia, ouvintes aqui de Brasília. Nós temos um programa de aquisição de alimentos. O foco central deste programa em particular é adquirir produtos de agricultores familiares, de assentados da reforma agrária, de comunidades tradicionais, e o nosso processo é de comprar de agricultores individuais ou de agricultores organizados em cooperativas. As nossas atividades de formação, de qualificação associadas ao programa dizem respeito a planejamento da produção, organização da produção, organização da oferta agrícola, formação de preços, para que esse agricultor consiga comercializar melhor a sua produção. Nós compramos através de contratos que são realizados com os municípios, que definem que produtos, que quantidades, que preços serão praticados por esses agricultores. Então, o programa ele não tem esse papel educativo, ele é um programa que trabalha compra e venda de produtos, não tendo essa responsabilidade, que é uma responsabilidade bem mais abrangente. A educação, ela passa pelo Estado, ela passa pelo município, ela tem instrumentos do governo federal, mas ela está sobretudo no nível local. Então, o programa de aquisição de alimentos, infelizmente, ele não tem essa abrangência toda. Gostaríamos que tivesse, mas ele trabalha basicamente com a compra de alimentos e a sua destinação para entidades da rede socioassistencial, a rede de educação, os hospitais, as creches, asilos, orfanatos. Esse é o foco do programa. Alguma outra pergunta, Walter Lima? Com toda certeza, Lucas. Eu pergunto então ao secretário, a produção que sobra, uma vez que existe limite de compra, que é uma das regras do programa de agricultura familiar, permite que seja negociada no mercado convencional, onde se sabe, né, secretário, que é forte a participação de atravessadores. Ou seja, quem está no programa de agricultura familiar recebe também orientação específica para não ser uma presa fácil dos chamados atravessadores? O programa ele dá uma grande contribuição para a estabilização no mercado. Ele é uma alternativa. Antes do PA, o agricultor ele estava praticamente refém do mercado, ele não tinha alternativas. Com o PA, nós introduzimos uma política de preços naquele município, nós definimos algumas cadeias produtivas prioritárias naquele município. O programa passa a ser uma referência importante para a negociação do agricultor no mercado. Então, se ele vende o alface, a beterraba, se ele vende a fruta, se ele vende o pequi aqui na região, se ele vende o produto dele por um determinado preço para o governo,
esse preço passa a ser um balizador importante, uma referência importante para as negociações privadas. E essa é uma contribuição que o PA dá. Ele compra uma parte da produção do agricultor, nós não temos a intenção de comprar toda a produção do agricultor, não é possível o Estado brasileiro garantir a compra de toda a produção da agricultura familiar, é uma produção muito grande. Nosso objetivo é de comprar uma parte para as necessidades que o Estado brasileiro tem. E a consequência positiva dessa compra é uma influência no mercado local, que passa a olhar para o governo como um concorrente, e isso acaba aquecendo esse mercado local, favorecendo o produtor, que ganha poder de negociação. E ganha poder de negociação porque o programa também ajuda no seu processo organizativo. Na maioria das vezes, o programa ele estimula o cooperativismo, ele estimula a organização e o agricultor passa a fazer uma negociação coletiva com o mercado e não mais uma negociação individual, que é uma negociação que enfraquece o agricultor, que fragiliza o agricultor quando ele está sozinho perante o empresário, perante o atravessador, perante o atacadista, perante a indústria de alimentos. Esse é o tipo de estímulo que o programa também dá e que incide positivamente. Aqui no DF, nós temos vários casos já muito concretos de agricultores que começaram com PA e estão no mercado. Além do próprio Estado, que aqui no DF também aderiu ao programa, o Estado, o Distrito Federal hoje é um participante do programa, criou um programa próprio, o PAPA DF, e hoje o agricultor consegue vender para o governo federal e também para o Distrito Federal, somando 2 limites e vendendo mais para as políticas, sem contar a alimentação escolar, que é outra frente. Então o agricultor hoje ele tem mais opções, por isso que a gente já não vê mais um movimento de migração da área rural para as grandes cidades, como a gente viu na década de 90, na década de 80. Hoje, os agricultores têm uma série de políticas de apoio à agricultura familiar. Às vezes, no debate político, a gente vê grandes produtores dizendo que quer políticas iguais àquelas que tem para a agricultura familiar, porque a agricultura familiar realmente conseguiu crédito, seguro, apoio à comercialização, assistência técnica, coisa que os grandes produtores hoje não têm do governo brasileiro. Isso propiciou melhores condições de venda, de comercialização, mais segurança, mais estabilidade para o nosso agricultor familiar. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no Brasil em Pauta, Arnoldo Campos, secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A participação dos âncoras das emissoras de rádio do país. Vamos agora ao Rio Grande do Sul. Rádio Cultura Rio Grandina, 740 AM. De lá fala José Augusto Valerão. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia ao secretário Arnoldo Campos. É um prazer para nós da Cultura Rio Grandina, uma emissora que tem 72 anos, a primeira emissora da cidade do Rio Grande, que é a primeira cidade do estado do Rio Grande do Sul, integrar essa rede e poder participar, fazendo aqui perguntas referentes à nossa região. Secretário, do total de agricultores participantes do PAA, 24% deles são da região sul. Mas para nós aqui da região sul, no estado do Rio Grande do Sul, a minha pergunta é: o que é considerado essa região sul? Os 3 estados do sul ou o Rio Grande do Sul em especial? E qual é, no caso, o número de participantes aqui do estado do Rio Grande do Sul, para ser mais exato aqui? Esses dados que você tem da região sul envolvem o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é uma região muito forte em termos de agricultura familiar. É uma região em que a agricultura familiar é muito organizada, em particular aí no Rio Grande do Sul, com um cooperativismo muito forte, muito atuante. É uma realidade diferente de outras regiões do país, é uma agricultura familiar muito inserida no mercado, muito articulada com as agroindústrias, um papel muito importante do cooperativismo no desenvolvimento rural. E no Rio Grande do Sul hoje nós temos um dos principais executores do nosso programa. Nós temos parcerias com vários municípios, com o Estado, a Conab também atua na região, de forma que a gente tem em torno de 10 a 15 mil agricultores familiares participando do programa todos os anos, fornecendo alimentos para o programa de aquisição de alimentos. E também a gente percebe os agricultores familiares do Rio Grande do Sul, principalmente através das suas cooperativas, concorrendo em editais do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem cotas para a agricultura familiar em várias regiões do país. Nós já encontramos cooperativas fornecendo alimentos em São Paulo, nós já encontramos cooperativas
do Rio Grande do Sul fornecendo alimentos na Bahia, na região norte, porque realmente é uma região muito bem organizada, uma agricultura familiar muito produtiva, tecnificada, né? E acaba tendo resultados muito positivos nessas compras governamentais que a gente faz. Só para você ter uma ideia, durante esses 10 anos, foram 563 milhões de reais de recursos do Programa de Aquisição de Alimentos somente no Rio Grande do Sul. Isso é um volume muito importante de recursos que acabou ajudando os agricultores familiares aí do estado a melhorar sua renda. E como eu falei aqui já em outras entrevistas, nós temos o programa tem um efeito positivo também no balizamento de preços. Então, muitas vezes a gente teve queda de preço do leite, tivemos queda de preço na uva, queda de preço no trigo, no milho, e o Programa de Aquisição de Alimentos entra comprando esses produtos, ajudando a recuperar o preço. Agora mesmo, nesse momento, nós vamos iniciar uma operação com leite em pó, para que a gente possa impedir um movimento de queda que se iniciou em 2014 aí na região, para proteger os nossos produtores de leite, que é uma das cadeias mais importantes aí do Rio Grande do Sul e da agricultura familiar do estado. José Augusto Valerão, da Rádio Cultura Rio Grandina, mais alguma pergunta? Eu só gostaria de fazer a pergunta ao secretário. No caso, para integrar o programa, quais os critérios, no caso, para o agricultor? Só pode participar agricultores familiares em situação de pobreza? Ou o que deve fazer o agricultor familiar para se integrar ao PAA? Essa pergunta é muito importante. Basta ele ter a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é um documento de identidade do agricultor familiar. Então, não é um critério de renda. Nós, evidentemente, priorizamos e queremos que os agricultores familiares mais pobres tenham no PA uma porta de entrada no mercado institucional, no mercado de compras governamentais, mas não são apenas os agricultores muito pobres. Ele precisa ser agricultor familiar identificado com a declaração de aptidão do PRONAF, e com isso ele consegue participar do programa. O outro critério importante é ter um operador. Para nós, o município tem que aderir. Se o município ele não organizar as aquisições, definir a destinação, quais entidades vão receber, é muito difícil do PA chegar até o município. Então, junto com o governo do estado, nesse momento, nós estamos num movimento muito forte de promover a adesão dos municípios gaúchos ao PA. Nossa expectativa até o final de 2014 é que todos os municípios do Rio Grande do Sul façam sua adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos, de forma que em todos os municípios do estado a gente vai ter essa possibilidade, essa alternativa para o nosso agricultor familiar. Além de estar vendendo no mercado, além de estar vendendo na alimentação escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos ser mais uma opção para a comercialização dos agricultores familiares. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa meta aqui para 2014, chegar com o Rio Grande do Sul inteiro dentro do Programa de Aquisição de Alimentos. Secretário, 5 bilhões e 300 milhões de reais em pagamentos para agricultores familiares, 4 milhões de toneladas entregues a instituições ou a pessoas, né, que passavam necessidades e até fome, né? Quem saiu ganhando mais? Agricultor familiar ou essa população em vulnerabilidade social com o PAA nesses 10 anos? Essa é a inovação do programa. Com o mesmo recurso, nós conseguimos resolver 2 problemas importantes do nosso país, que é fortalecer a agricultura familiar, que é um ativo do nosso país, que é um privilégio do nosso país. Diversos países não têm capacidade de produzir os seus próprios alimentos. O Brasil tem a agricultura familiar presente em praticamente todos os municípios do nosso país, produzindo uma variedade muito grande de alimentos. Isso é segurança alimentar. Então, nós temos que apoiar a agricultura familiar de diversas formas. E o governo federal tem ampliado cada vez mais o apoio à agricultura familiar e com o PA não é diferente. Então, o agricultor familiar é sim um grande beneficiado. Mas, de outro lado, é difícil desempatar esse jogo, porque nós estamos vencendo a luta da fome no nosso país. Nós estamos virando essa página. É cada vez mais pequeno o número de pessoas em vulnerabilidade social que não têm acesso regular à alimentação. Com o Bolsa Família, as políticas sociais, o aumento da renda, o salário mínimo, a carteira assinada, a geração de emprego no nosso país, felizmente, nós estamos virando essa página e a gente pode dizer que quem recebe os alimentos hoje troca alimentos processados, alimentos de má qualidade nutricional por alimentos frescos, alimentos de época, frutas, verduras,
legumes, feijão, carnes, leite, alimentos saudáveis. Então, essa pessoa que está dentro de uma creche, dentro de um hospital, dentro de um asilo, ela está comendo bem. Então, isso também faz muito bem. Nesse sentido, eu acredito que é um jogo empatado em que quem recebe é um grande beneficiário, mas aquele que fornece também é um grande beneficiário, gerando uma dinâmica muito positiva de desenvolvimento local, de desenvolvimento rural, de crescimento do interior que o PA propicia e os ensinamentos todos que nós estamos aqui trabalhando, alimentação saudável, alimentação sustentável, a produção, as cadeias produtivas alimentares, para que o Brasil tenha de fato, né, o que está na Constituição, colocada somente em 2006, o direito humano à alimentação no nosso país está na Constituição. Então nós temos que assegurar isso, e o PA é uma ferramenta muito importante que já consegue levar alimentos para milhões de famílias no nosso país. E agora no programa Brasil em Pauta, participação da Rádio Nacional da Amazônia com Beth Pegonha. Bom dia, Beth Pegonha. Bom dia, Luca. Bom dia também ao secretário Arnoldo e a todos que nos acompanham nesse Brasil em Pauta e que estão ligados aqui na Nacional da Amazônia e na nossa rede de rádios. Secretário, eu queria saber do senhor especificamente sobre as comunidades extrativistas. Se o programa tem conseguido alcançar essas comunidades e fazer o escoamento dessa produção, essa que é uma das maiores dificuldades, né, daqueles que vivem nessas comunidades, que muitas vezes têm produtos incríveis, maravilhosos, porém com muita dificuldade de escoar essa produção. Bom dia, Beth. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. Pergunta muito importante. O Brasil tem metade do seu território em florestas nativas. E dentro dessas florestas, seja a Amazônia, o Cerrado, a nossa Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal, o Pampa, são biomas riquíssimos, com uma biodiversidade fantástica e com alimentos de altíssima qualidade nutricional. Em particular, na Amazônia, todos os dias a gente descobre mais uma vantagem do açaí, da castanha do Brasil, do cupuaçu, enfim, do guaraná, com vários benefícios para a saúde. E o PA está muito atento a isso. Hoje nós já compramos o pescado da Amazônia, a castanha do Brasil, o açaí, o cupuaçu, diversas outras frutas que são nativas, mas em quantidades ainda pequenas. Nós temos o grande desafio de fazer um mutirão pela organização produtiva dessa região. A realidade é muito distinta, a logística é muito específica, muito difícil. Você trazer o produto da Amazônia para os locais de consumo, muitas vezes os locais de consumo estão distantes das áreas produtivas, você tem que cuidar com a sanidade, o transporte, o armazenamento, o processamento. Então isso impõe desafios grandes ao Estado brasileiro, ao Estado do Amazonas, às próprias comunidades que precisam estar organizadas, formalizar sua produção, nota fiscal, registro sanitário. Então nós estamos muito sensibilizados por essa questão, nós queremos essa produção ela é importante para a segurança alimentar do país, o governo tem consciência que essa produção é importante para combater o desmatamento, o uso sustentável da floresta é uma ferramenta fundamental para que as comunidades que vivem hoje, os extrativistas, como você mencionou, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, eles possam ter renda. Porque com renda não tem interesse nenhum em desmatar. Ao contrário, eles vão ser guardiões da floresta. Então, conectá-los no mercado local, no mercado regional, no mercado nacional, no mercado internacional, como nós estamos fazendo, algumas cooperativas do próprio Amazonas, do Pará, do Amapá, do Acre, hoje estão inseridas em cadeias de produtos internacionais. Essa potencialização ela é muito importante. E o PA ele já consegue, nós já estamos encontrando o caminho, agora nós temos que aumentar isso, ganhar escala, compreender cada vez melhor como fazer isso numa região tão específica, com uma realidade tão específica. O Brasil ele é maravilhoso, ele é muito grande, mas também, por conta disso, ele traz grandes desafios, que é entender as diferentes realidades. A gente estava falando agora há pouco com o semiárido, a realidade da seca, muito distinta da realidade da Amazônia. Então, o governo tem que ter a capacidade, a humildade também de reconhecer que as realidades são diferentes e as soluções são diferentes, as formas de atuar
são diferentes. Eu acredito que o PA hoje é uma grande referência na compra de produtos florestais. Beth Begonha, da Rádio Nacional da Amazônia, alguma outra pergunta? Eu queria aproveitar, Luca, porque o secretário Arnoldo é secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS. Nós falamos aqui para toda a Amazônia, secretário, e temos muitos ouvintes em assentamentos, são esses pequenos agricultores, mas temos visto um avanço muito grande já da monocultura, da criação exclusiva de gado, avançando, como o senhor disse, para a nossa floresta, muitas vezes tirando o agricultor que já foi assentado daquele local, com ameaças. A situação às vezes é bastante tensa. De que maneira o Ministério tem atuado nisso também? Existe uma política transversal, porque vai até a questão da segurança dessa população, até chegar à questão da segurança alimentar, com essa variedade de alimentos e com menos pressão do agronegócio como um todo. Esse é um desafio já de décadas no nosso país e, felizmente, nós estamos aperfeiçoando nossos mecanismos de atuação na região. Não por acaso, o desmatamento da Amazônia tem sido reduzido de forma estrutural. Nesses últimos 10 anos, nós temos conseguido reduzir de forma bastante significativa o desmatamento na região. Nós também entendemos que não adianta só a polícia, não é só através de fiscalização, que é importante, mas não é só através de fiscalização e repressão que a gente vai inibir essas situações que você mencionou. É o trabalho articulado do governo com seus diferentes instrumentos, o Bolsa Família, os instrumentos de cidadania, documentação, regularização fundiária, assistência técnica, o PA com apoio à comercialização. Agora, mais recentemente nós criamos o Bolsa Verde para as nossas reservas extrativistas e os nossos assentamentos que estão em áreas de interesse ambiental, com transferência de renda em troca de preservação, conservação. Estamos com mais de 50 mil famílias em áreas de interesse ambiental recebendo o Bolsa Verde para que nos ajudem a combater o desmatamento, a preservar a floresta e fazer o uso sustentável. É uma mudança de paradigma. Há pouco tempo atrás, o Estado brasileiro pagava para desmatar, ele retirava imposto de quem desmatava, estimulava o desmatamento. A área boa era considerada área limpa. Limpa significava tirar a floresta de cima. Então, mudar esse paradigma de que hoje é possível fazer o uso sustentável da floresta, de que as comunidades que lá estão são fundamentais para que o território brasileiro permaneça íntegro, para que a gente possa ter as nossas riquezas da biodiversidade conservadas, é fundamental essa mudança de visão. Isso implica em vários aspectos da vontade política dos governos, mas também de desenvolver conhecimentos. Nós desenvolvemos muito conhecimento sobre a soja, sobre o eucalipto, sobre o milho, sobre o gado, mas o conhecimento sobre a castanha, sobre o cupuaçu, sobre a madeira, sobre o manejo, sobre a floresta, os ciclos desses produtos, como fazer da melhor forma, são conhecimentos ainda incipientes, porque justamente a gente estava com outro tipo de visão. Então o Brasil já apontou para esse rumo. Eu acredito que do ponto de vista legal, das políticas públicas, da vontade política, nós melhoramos muito. Agora nós temos que ganhar escala para que esse processo consiga, de fato, trazer os resultados que você está mencionando e que nós reconhecemos que precisa ser aprofundado. E depende, evidente também, depende de uma parceria entre o setor público, o setor privado, entre o governo federal, os governos estaduais e os municipais, porque só o governo federal de Brasília é muito difícil. Nós precisamos ter as forças locais, tanto produtivas quanto políticas, engajadas nessa nova visão. Por isso que é importante a gente disseminar a organização dessas comunidades para que elas ganhem força política e nos ajudem. Nós entendemos que é com elas que a gente pode superar esses desafios que você mencionou e que são fundamentais para que a Amazônia tenha um processo de desenvolvimento sustentável com gente, porque nós queremos um desenvolvimento com gente, mas com dignidade e preservando a biodiversidade, que nós entendemos que é uma vantagem para o nosso país. Ter água, ter floresta, ter terras com a biodiversidade rica, que pode gerar riqueza para nós, ao mesmo tempo que a gente ajuda o planeta aí na conservação dos recursos naturais, que é tão importante, é uma agenda internacional.
Este é o programa Brasil em Pauta, transmitido pela EBC Serviços. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços na internet, www.serviços.ebc.com.br. E agora contamos com a participação da Rádio Universitária FM de Natal, no Rio Grande do Norte. De lá, fala César Barros. Bom dia, César. Bom dia, Luciano. Bom dia, secretário Arnoldo. Nós sabemos que no Brasil essas políticas de erradicação da miséria têm despontado, especialmente nesses últimos 10 anos, a exemplo do PAA. Não apenas no que se refere a agricultores, mas à população como um todo, né? Os programas encabeçados pelo MDS têm trabalhado nessa área, nessa linha de frente de erradicação da miséria. E quando se fala em agricultores, nós da região Nordeste acabamos disparando, porque a proporção de pessoas que vivem na zona rural é tão grande que só chega a ser menor que na região Norte, haja vista aí a questão da Amazônia, uma concentração muito grande de pessoas que moram na zona rural. O que nos resta saber, secretário, porque como já é de conhecimento, cada pequeno produtor, ele faz a sua agricultura, a sua produção de subsistência também acabam fornecendo para o PA, cada um produz de um jeito, sob uma técnica específica. E aí o que a gente gostaria de saber é como tem sido o procedimento de fiscalização da qualidade desses produtos. Nós acreditamos que os pequenos produtores não produzem com agrotóxicos, a exemplo dos grandes produtores. Será que esse alimento que chega, por exemplo, a entidade beneficente, como uma casa de apoio à criança com câncer, uma associação de pais e amigos excepcionais, será que esse tem seguido padrões de higiene adequados? Essa é uma pergunta muito importante. Na região Nordeste, nós temos a maior parte dos recursos do Programa de Aquisição de Alimentos. É nessa região que a gente conseguiu desenvolver uma capacidade de aquisição. Os agricultores, ao contrário do que muitos diziam, eles têm a capacidade produtiva, conseguem entregar o seu produto e nós conseguimos abastecer milhares de instituições que trabalham com crianças, com idosos, com pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar. E, em geral, nós trabalhamos com produtos in natura, com produtos primários, com frutas, com verduras, com legumes, com baixo nível de processamento, com polpas de frutas, com sucos, o que nos permite trabalhar com exigências sanitárias que garantem a qualidade, mas que não impactam na capacidade desse agricultor atender de forma com qualidade a essas demandas. Então, em geral, nós não temos esses problemas. Eventualmente que, quando o produto é mais processado, como é o caso do leite, dos seus derivados, né, algumas carnes, esse desafio é mais importante e aí nós exigimos, quando compramos, nós exigimos todos os certificados sanitários que são necessários para garantir essa qualidade. E se o agricultor ainda não tem, é fundamental que ele obtenha, porque sem esses registros nós não podemos adquirir essa produção. E esse é um desafio, para a gente poder avançar numa pauta de produtos com algum grau de beneficiamento, ou os produtos de origem animal, como é o caso do mel, do leite, das carnes, nós precisamos ter essa qualidade sanitária. Caso contrário, o programa não pode adquirir, porque justamente nós não podemos correr riscos de, ao tentar ajudar o agricultor, causar um problema para aquele que recebe o alimento. E, felizmente, na região Nordeste, todo o acompanhamento que a gente tem feito nos indica que, eventualmente, é muito eventual, é muito pontual o problema sanitário na produção. Ele não difere daquilo que é a realidade mais geral dentro de um supermercado, dentro de uma rede de atacado, dentro de uma loja de conveniência. A realidade do PA ela é muito similar. Nós estamos conseguindo manter um alto padrão de qualidade dos produtos adquiridos da agricultura familiar. O comprador, o município, o Estado, a Conab, ele tem a obrigação de observar, e nós temos acompanhado, eles têm observado, têm exigido, muitas vezes até recusando cargas, infelizmente, mas nós temos que assegurar essa qualidade do alimento para ter a segurança alimentar e o alimento seguro, que é muito importante. Alguma outra pergunta, César Barros? Sim, Luciano. A gente sabe também, secretário, que
muitas vezes os produtores, especialmente aqui no Rio Grande do Norte, conhecimento de causa nos mostra que alguns agricultores trabalham especialmente com um produto só. Por exemplo, tem aqui no Vale do Açu, que é uma região muito rica em recursos hídricos no Rio Grande do Norte, tem uma produção muito alta de banana, de melão, de frutas mesmo. Mas assim, a produção de grão já não é algo tão elevado, tão relevante, na verdade, aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí, como é que a Secretaria e o MDS fazem para administrar essa variedade de alimentos? Existe algum alimento ou algum produto que precisa ser produzido em mais escala, alguma carência mais evidente? Olha, para nós, a produção das frutas, ela é uma virtude. Hoje há uma carência na oferta de frutas. Em geral, quando a gente fala de crianças, de idosos, o consumo é inferior às necessidades, é inferior ao consumo adequado. Se a gente fala de legumes, verduras, a situação é a mesma. Então, essas áreas irrigadas ou a pequena produção com agricultura familiar que se dedica a frutas, verduras, legumes, hoje para nós não é um problema, para nós é uma solução. Porque nós temos, de certa forma, já um abastecimento de feijão, de arroz, mesmo do milho, já bastante desenvolvido no nosso país. Agora, as hortaliças, as frutas, verduras, legumes, elas precisam de circuitos curtos. Nós precisamos que o produtor local garanta essa oferta, porque trazer isso de outras regiões acaba encarecendo. É evidente que quanto mais diversificada a produção, melhor, mas desde que ela seja adaptada. Então, às vezes se estimula, por exemplo, o plantio do milho no semiárido, e é um produto que é muito sensível à seca. Então, talvez não seja a melhor alternativa. Determinadas variedades de feijão também, mesmo que são da tradição do produtor, ele está acostumado a produzir, mas vem a seca, ele perde. Então, esse é um desafio hoje da região, é definir melhor a sua cesta de produtos que seja adequada à realidade climática da região. Eu acredito que essa consciência é cada vez maior, e com a cobertura que nós estamos dando em torno do tema da assistência técnica, que é uma responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas que nós trabalhamos juntos com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para ampliar a cobertura da assistência técnica na região, esse tipo de estratégia, de ter uma produção diversificada e adaptada à realidade, ela tem prosperado mais aí na região Nordeste, em particular no semiárido. Secretário, vou aproveitar esse gancho da pergunta do nosso companheiro César Barros, da Rádio Universitária de Natal, Universidade FM de Natal, para perguntar o seguinte: o senhor acha que agora, com várias conquistas na área social, aí, com a saída de milhões da extrema pobreza, o programa de aquisição de alimentos tende a mudar o foco para a garantia de uma alimentação saudável para quem é atendido pela assistência social, nas creches ou em outras entidades, enfim? Quais são os projetos? O que pensar para os próximos 10 anos? O PA nasceu em 2003 com o Fome Zero. Ele era uma das ações do programa Fome Zero, da estratégia Fome Zero do presidente Lula de garantir acesso à alimentação. Hoje nós estamos reduzindo muito esse problema dentro do nosso país. Cada vez mais pessoas têm autonomia para adquirir os seus alimentos, têm a renda para adquirir os seus alimentos. E, infelizmente, os problemas não acabam, vão surgindo novos problemas. E hoje o Brasil enfrenta um problema muito grave de sobrepeso, de obesidade, de doenças decorrentes de má alimentação, porque com a renda vem um consumo e muitas vezes a oferta de alimentos que existe ela é uma oferta cheia de gorduras, baixo teor nutricional e que acaba impactando na qualidade de vida. Então o PA com a agricultura familiar, ele pode ser uma alternativa interessante de abastecimento de alimentos saudáveis e sustentáveis. Então, hoje nós temos o desafio de trazer o produto orgânico, o produto agroecológico, um produto que não tem veneno, que não tem contaminantes. A gente tem o desafio de trazer as frutas, verduras, legumes para o dia a dia da nossa população, dentro da escola, da creche, do hospital, do asilo. Então, o PA hoje ele olha para essa necessidade e vê que é uma oportunidade, porque é uma característica da agricultura familiar a produção diversificada. E é um problema da população brasileira o hábito alimentar baseado em poucos produtos. Então, você ter agricultura familiar com capacidade de diversificar a oferta para enfrentar esse problema é importante. Nós queremos trazer o produto florestal, né? Nós debatemos,
queremos ter os produtos do semiárido, os produtos típicos de cada região, e isso dialoga muito com a agenda da alimentação saudável. Eu acredito que o PA, nos próximos 10 anos, vai se marcar mais por essa questão de uma oferta de qualidade e um instrumento de promoção de hábitos saudáveis e de alimentação que reconhece a gastronomia local, os hábitos alimentares locais, mas enfrentando esse grave problema que está se alastrando no nosso país, que é a obesidade. Essa é uma das frentes novas que nós temos aí e que já estamos praticando em alguma escala dentro do PA. E agora temos a participação da Rádio Educadora 107,5 de Salvador, na Bahia, com a Lorena. Bom dia, Lorena. Bom dia, aqui é a Marina Teixeira. A Lorena está aqui do meu lado. Perfeito. Olá, secretário Arnoldo, bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de saber os números do programa aqui na Bahia. Quantas toneladas de alimentos já foram compradas dos agricultores do estado? A Bahia é um dos estados que mais tem municípios no país, é um dos estados que mais tem agricultores familiares e é um dos estados também que mais participa do programa de aquisição de alimentos. Nós temos uma grande quantidade de agricultores familiares que fornecem produtos para o PA, uma quantidade grande também de agricultores que... Agora chegou a minha colinha aqui. Que fornecem para o programa de aquisição de alimentos. Nós temos o programa, o PA Leite, que compra leite também aí no estado da Bahia. Em média, todos os anos, cerca de 10 mil agricultores familiares fornecem alimentos para o PA. São cerca de 42 milhões de reais a cada ano em aquisições. 296 mil toneladas de alimentos já foram adquiridas e mais ou menos 900 instituições socioassistenciais, elas foram atendidas com o PAA no estado da Bahia. Esses são números que mostram a importância do estado. E, junto com o governo do estado da Bahia, nós temos uma meta de ter todos os municípios do estado da Bahia participando do PA. Nós queremos ampliar bastante a cobertura do programa e vamos ampliar bastante esse número, que hoje está em torno de 10 mil. Nós queremos ampliar de forma significativa o número de agricultores que irão participar do programa até o final desse ano. Esse é o acordo que nós temos com o estado para que a gente tenha uma cobertura integral do PA no estado da Bahia. Alguma outra pergunta, Marina? Não, muito obrigada e tenha um bom dia. Nós agradecemos a sua participação. Só para finalizar, secretária, a experiência brasileira, essa experiência de apoio aos agricultores familiares, está sendo exportada, está sendo copiada, vamos dizer assim, por outros países. Eu queria que o senhor comentasse essas iniciativas em andamento. Nós vamos, inclusive, agora, no dia 4 de fevereiro, realizar um seminário internacional sobre o programa de aquisição de alimentos e o PA, o Bolsa Família, o PRONAF, o Garantia Safra, diversas políticas sociais na área rural e de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento de política de segurança alimentar, elas chamam a atenção do mundo. Vários países nos visitam para conhecer a nossa experiência. Nós somos um país em desenvolvimento. Nós ainda temos grandes desafios para superar a pobreza, gerar emprego e renda no campo, valorizar os pequenos produtores, resolver problemas estruturais, mas nesses últimos 10 anos nós conseguimos construir soluções muito criativas, ousadas e que trouxeram resultados concretos. Para ter uma ideia, a renda dos agricultores familiares nos últimos 10 anos cresceu acima de 50% em termos reais, ou seja, descontando a inflação. Os nossos agricultores estão aumentando a sua renda. Então, o que chama atenção lá de fora? É o resultado. Milhares de produtores vendem a produção para o governo, algo que antes era impensável. Apenas as grandes empresas vendiam para o governo. Hoje você tem um assentado da reforma agrária, uma comunidade quilombola, um indígena, um agricultor familiar vendendo sua produção para o governo de forma regular, obtendo renda. Isso chama atenção. Diversos países da América Latina, países da África, mesmo os países desenvolvidos, nos procuram para conhecer a nossa experiência e, a partir dela, algumas vezes, praticar políticas parecidas. Então, hoje o PA
ele é uma realidade em diversos países do mundo, em particular na América Latina. Muitos países já compram da agricultura familiar. Vários países na África, nós temos um PAA África, junto com a FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Estamos implantando em parceria com países africanos, dando assessoria técnica na implantação desses programas, tendo projetos de cooperação com esses países, para que a nossa experiência, que é uma experiência obtida a duras penas, né, não é algo simples, nós conseguimos levar para que outros países possam usufruir desse tipo de iniciativa. Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Arnoldo Campos, muito obrigado por sua presença aqui no programa Brasil em Pauta. Eu que agradeço, estamos aí à disposição. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do Brasil em Pauta, que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou Luciano Seixas, nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!